E hoje vamos estudar um pouco sobre os números cardinais e ordinais em espanhol. Os números cardinais são aqueles utilizados para indicar quantidade exata de alguma coisa. Por exemplo, 1, 2, 5, 10, 20. Então, veremos agora esses números em espanhol. Eu vou cantá-los e gostaria que você repetisse comigo. 0, 1, 1, una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Muito bem. Então, aqui podemos perceber, por exemplo, que existem alguns números que são até parecidos ao português. Por exemplo, 4, que é a mudança escrever por C e não Q. O 5, que é idêntico, 6 também, certo? E temos aqui alguns que são completamente diferentes, principalmente por não serem separados pela conjunção E, quando utiliza o número da unidade e da dezena. Por exemplo, quando vemos esses números do 21 ao 29, que ao invés de falar 21, como em português, né, 22, 23, no espanhol, eles são aglutinados. O que significa isso? Que eles são juntos. É uma palavra só, apesar de ter o número da unidade e o número da dezena. Então, eles viram somente uma palavra, não tem a conjunção para separá-los. Certo? Vamos continuar com os próximos números. 30, 31, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 101, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Muy bien. Ojo, atenção. Temos algumas informações importantes para passar em relação a esses números. Por exemplo, vimos que logo na primeira parte, quando vimos o número 1, percebemos que em espanhol ele varia de 3 formas, certo? Existe a forma feminina, una, existe a forma masculina, e existe uma forma, né, que dizemos como se fosse, entre aspas, neutra, uno. Então, essas 3 formas, como bem se pode ver nos exemplos, elas modificam segundo a quem elas se referem. Por exemplo, quando vemos a primeira frase, ella es una mujer muy guapa. Temos aqui a palavra mujer, que significa mulher. Então, é uma palavra feminina. Logo, eu utilizo una mujer, porque eu vou concordar com a palavra feminina que vem depois. Ao mesmo tempo, isso acontece na segunda frase, quando digo su hijo es un hombre honesto. Então, aqui, o filho, seu filho é um homem honesto. Observem que um hombre
hombre é uma palavra masculina. Logo, o numeral também vai perder uma letrinha final e vai virar um. Então, utiliza sempre antes de palavras masculinas. E temos também a última frase, que seria: ¿Cuántos hermanos tiene Ana? Ella tiene uno. Então, quantos irmãos tem Ana? Ela tem um. Esse uno, só é escrito dessa forma porque logo após não existe nenhuma outra palavra, nenhum outro substantivo. Então, podemos reconhecer que a regra desse uno é antes, não posso utilizar uno antes de substantivo. Eu utilizo antes de palavras masculinas e una utilizo antes de palavras femininas. Vimos também que do número 21 ao 29, eles são escritos por extenso de forma aglutinada, como bem disse anteriormente. Logo, ele não é separado a parte da unidade da dezena. Eles são juntos, certo? Aglutinados. 21, 22 e 25. Vimos que somente a partir do número 30, que há uma separação entre os números da unidade e da dezena. 32, 79, 88, 99. Isso é muito importante. Então, ojo. Vimos também que, quando falamos sobre centenas, nós não usamos essa conjunção para separar os números. Então, não existe o E. Por exemplo, em português, sim, existe o E, 103. Já em espanhol, esse E, que seria um Y, né? E não vai aparecer. Então, eu sempre vou falar 103, 102, 105, 107. Outra informação importante também é que alguns números em espanhol sofrem apócope. O que significa isso? É uma supressão do fonema, da letrinha final, do som final de uma sílaba, certo? Então, ele desaparece. Vimos, por exemplo, o número 1, que virou certo? Uno, E vimos também o número 100, que seria ciento ou cien. Uno, 100. Então, observem que ele perdeu aqui uma letra e aqui ele perdeu uma sílaba. Cento, cien. Então, esse uno eu utilizo antes de substantivo. Esse uno não. Utilizo antes do substantivo masculino multiplicativo. Então, ele vai vai sofrer uma apócope. Certo? A gente perde essa última letrinha. Então, eu poderia falar, por exemplo, enero tiene 31 días. Mi clase tiene 41 alumnos. E siento que perde não só uma letra, mas sim uma sílaba. Podemos observar que isso acontece também antes de palavras masculina, feminina e multiplicativo. Por exemplo, aquel armario tiene más de 100 obras. En mi escuela hay más de 100 professoras. Bem, passando para os números ordinais, que são aqueles que utilizam para dar ordem, temos primeiro, primeira, primeiro. Segundo, segunda. Terceiro, terceira. Quarto, quarta. Quinto, quinta. Sexto, sexta. Séptimo, séptima. Octavo, octava. Nono, noveno o novena. Décimo, décima. Undécimo, undécima. Duodécimo, duodécima.
13º, 13ª, 14º, 14ª, 15º, 15ª, 16º, 16ª, 17º, 17ª, 18º, 18ª, 19º, 19ª, 20º, 20ª, 21º, 21ª. Percebemos que também ocorre uma apócope nos números ordinais primeiro e terceiro. Ambos perdem a vogal final. A palavra primeiro vai virar primeiro antes de substantivos masculinos no singular. Por exemplo, Brasil ha sido el primer país tricampeão mundial de futebol. Significa, então, que o Brasil foi o primeiro país tricampeão mundial de futebol. Aqui temos a palavra país, que é masculina, e uma apócope na palavra primeiro, que vira primeiro. A mesma coisa acontece com terceiro. Antes de substantivos masculinos, ele vai virar terceiro. Vai acontecer uma apócope. Então, cheguei em terceiro lugar. Significa que eu cheguei em terceiro lugar. Então, lugar seria uma palavra também masculina e ele perde a vogal final. Então, o que aprendemos até agora? Aprendemos que o número cardinal 1 tem 3 tipos diferentes de escrever por extenso. Una, uno. Os números cardinais de 21 a 29 são escritos de forma aglutinada. Então, não existe a conjunção do meio. I, sempre é 21, 29. Os números de 31 em diante são separados por Y, né? O Y. Então, aí sim, a gente consegue fazer uma semelhança com o português por separar o número da unidade da dezena. 31, 33, 45. E vimos também que existem números que sofrem apócope, como os números cardinais 1 e 100, que viram 1 e 100, e os números ordinais primeiro e terceiro, que finalizam em primeiro e terceiro. Então é isso. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Adiós!